Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Cursos aqui, ó. Nesse vídeo eu quero te mostrar como você consegue calcular o acumulado no Power BI. Vamos colocar aqui algumas situações diferentes. Já fez a somatória do acumulado mês a mês, vamos falar também depois do ano, do trimestre, todas as situações possíveis aqui que nós temos, para você não ficar com nenhuma dúvida nesse assunto. Ó, já deixa o curtir aqui no nosso vídeo, para mais pessoas também receberem esse conteúdo e aprenderem a trabalhar com esse acumulado no Power BI. Também se inscreva aqui no nosso canal, na Expert Cursos. Toda semana nós temos muito conteúdo 100% gratuito. Vamos lá! Nós estamos aqui no nosso Power BI e o que nós temos aqui? Nós temos a nossa tabela de vendas. Se a gente acessar aqui o modo de exibição de tabela, vou clicar aqui na nossa tabela de vendas. Então são algumas informações bem tranquilas, acredito que você tenha também a sua situação. O que vai interessar para a gente aqui nesse momento? Que nós temos aqui a quantidade vendida, né, de determinado produto, o preço unitário e um vezes o outro, né, quantidade vezes preço unitário. A gente tem o nosso faturamento, né, já está mostrando aqui todas essas colunas que nós temos. Só para a gente trabalhar e ficar uma maneira mais fácil, vamos criar uma medida com o total desse faturamento. Então vou clicar com o botão direito nessa minha tabela, nova medida. Aqui nós vamos chamar então de faturamento total. Nós precisamos dessa medida, né, por causa da fórmula que nós vamos utilizar, ó, faturamento total. Eu vou chamar a função sum, né, que vai somar, função sum, cliquei com o botão esquerdo. E de quem que eu quero somar? Aqui desse meu faturamento. Eu vou digitar aqui, ó, faturamento, já vai aparecer da minha tabela de vendas a coluna de faturamento. Cliquei com o botão esquerdo, fechei o meu parênteses e apertei o Enter. Até aqui tranquilo, a gente tem essa nossa medida de faturamento criada. O que mais você precisa ter para você conseguir calcular o acumulado no Power BI? Tá? Isso aqui foi só uma medida que a gente criou para a situação. Você vai precisar sempre ter uma tabela calendária. Quando eu clicar aqui, nós criamos essa nossa tabela calendária. Dessa maneira aqui, ó, calendário, utilizamos a fórmula calendar, ok? E utilizamos as datas. O que nós colocamos? Um ano inteiro específico, então escolhemos aqui o ano de 2023, tem desde o dia 1 até o último dia, ok? Então nós fizemos esta criação, a minha tabela calendário está nesse formato, pegando um único ano do começo ao fim. Se você não sabe criar uma tabela calendária no seu arquivo do Power BI, nós vamos deixar um link aqui que mostra as duas maneiras possíveis, né? Automática e com a fórmula calendar, que você consegue criar uma tabela calendário, tá? Você precisa ter essa tabela calendário no seu arquivo aí para conseguir calcular o acumulado no Power BI, ok? Vamos clicar aqui então em exibição de relatório. E para a nossa visualização ficar bem clara, eu vou criar uma matriz. Então estou aqui nos meus visuais, vou aplicar aqui essa matriz, tá? Vou deixar o posicionamento dela mais ou menos aqui, a gente já faz o ajuste. Quem que nós vamos colocar aqui? Ó, nas nossas linhas, eu vou clicar em adicionar dados e nós vamos trabalhar com as datas. Eu quero que mostre aqui, né? Janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Nesta nossa tabela calendário, se eu clicar aqui em mês, vai mostrar os números do mês. Mês 1, mês 2, mês 3 até o mês 12. Se eu abrir aqui, né, a nossa coluna de date, vai ter a hierarquia e aí eu consigo clicar aqui em mês. Fica uma visualização mais interessante aqui, ó. Mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até o nosso último mês aqui, o mês de dezembro. Lembrando, pegando todos os meses do nosso ano, tá? E aqui em valores, eu vou clicar em adicionar dados. Vou abrir a minha tabela de vendas. Eu vou adicionar esta medida aqui de faturamento total. Tanto faz eu colocar o faturamento aqui, tá? Ou colocar a medida, né? Tanto faz, a gente tem o mesmo valor. Então nós temos aqui esta nossa medida de faturamento total. Eu posso até clicar, ó, nessa minha medida aqui e alterar. Vamos colocar aqui no formato de reais, só para aparecer, tá? Uma simples configuração. Vou descer aqui até achar os reais. E aqui, ó, reais, português. Perfeito, só descer um pouquinho aqui para procurar. Aqui, ó, reais, português, Brasil. Perfeito. Já está mostrando essa minha coluna aqui em reais. O que a gente vai fazer? Só vamos aumentar um pouquinho isso aqui, que a visualização não está muito legal. Então, eu vou vir aqui na parte de personalizar. Aqui, ó, em valores, eu vou aumentar de 10 para 14. Ó, mais ou menos aqui, ó, 12, 13, 14. Ok? Vamos acessar aqui agora cabeçalho da coluna. Vamos colocar em 14 também. Já aumentou. E cabeçalho da linha vamos colocar em 14 também. Só para nossa aula ficar com uma visualização mais legal. Isso aqui a gente pode até aumentar. Janeiro, fevereiro, outubro, perfeito. Então é isso que a gente tem, tá? Por que não está aparecendo aqui o mês de novembro e dezembro? Porque a gente não tem nenhum faturamento, tá? Foi até o mês... no caso de outubro, se eu tivesse vendas aqui em novembro e dezembro, apareceria também perfeitamente. Esse aqui é o nosso total, então é aproximadamente 4 milhões. E vamos criar agora o que interessa aqui na nossa aula, que no caso é
a nossa coluna do acumulado. Eu quero que mostre aqui, né, o valor de janeiro, depois some janeiro com fevereiro, fevereiro com março, março com abril e assim por diante. E como que nós fazemos isso? Primeiro vou acessar aqui meus dados. Ok, nós temos essa nossa tabela de vendas. Nós vamos precisar criar uma nova medida. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui, ó, em nova medida, tá? Já ampliei um pouquinho aqui, ó, já deixei um pouquinho maior essa nossa medida. E nós vamos chamar aqui, ó, de acumulado. Então vamos chamar aqui de acumulado. E a função que nós vamos utilizar é uma função DAX que ela chama Total Year to Date. Então se a gente digitar aqui, ó, total, ó, já vai aparecer aqui três opções. A MTD, né, que é month, né, mês. A QTD, que é relacionada a trimestre. Nessa situação nós vamos utilizar aqui, ó, Total YTD, né, Year to Date. Então vai ser essa última opção, vou clicar nela. Primeira coisa, o que ela me pede? Ela me pede, no caso, a minha expressão. Quem que nós vamos... no caso aqui somar o acumulado é do faturamento total, então eu vou digitar aqui, ó, faturamento total. Por isso que nós precisamos dessa medida criada, né, que ela aparece aqui, ó, faturamento total. Cliquei com o botão esquerdo, vírgula, e aqui a segunda coisa que pede, no caso a dates, que está me pedindo a minha data. Quem que nós vamos colocar aqui no caso? Vou digitar aqui, ó, date, vou precisar utilizar isso aqui, ó, calendário, né, na nossa tabela calendário, a nossa coluna de date, que é aquela primeira coluna que a gente cria quando a gente utiliza a fórmula na tabela calendário. Cliquei com o botão esquerdo, não vou colocar mais nenhum filtro nem nada, fechei o parênteses e apertei o Enter. Então esta minha medida, ó, de acumulado foi criada. Se eu clicar nessa minha matriz aqui, ó, adicionar campos, vou vir aqui em valores e vou adicionar mais um valor aqui, no caso, na minha tabela de vendas, vou adicionar o meu acumulado. Olha só o que acontece aqui ao lado. A gente já pode até clicar, ó, nesse acumulado, vamos mudar aqui, já vamos colocar em reais. Então cliquei nessa minha medida, coloquei aqui em reais, né, já usei recentemente, fica mais fácil. E a gente tem aqui o acumulado. Olha só que interessante, ó, vamos só entender o que está acontecendo aqui nessa nossa tabela. O mês de janeiro teve 408 mil, perfeito. Mês de fevereiro, o acumulado está mostrando 752. Por quê? É o 344 de fevereiro mais o 408 no caso de janeiro. Aqui a gente pode até aumentar um pouquinho essa nossa matriz, porque agora vai estar mostrando aqui embaixo novembro e dezembro. Lembra que eu falei? Não teve nenhum faturamento em novembro e dezembro. Então o acumulado se repete até chegar no nosso total no final do ano. Vamos colocar uma outra situação aqui. Então aqui já entendeu, você já aprendeu como criar o acumulado. A gente tem um acumulado aqui no caso de todos os meses, né? Pegando o ano inteiro no caso, tá? Vamos supor que a gente queira criar talvez do trimestre. A gente pode utilizar essa nossa mesma medida. Ó, vou criar uma nova matriz, tá? Não vamos nem mexer muito na personalização. Ó, linhas, vou adicionar dados, tabela calendário, date. Eu posso clicar até aqui direto se eu quiser o trimestre. Aqui vai funcionar perfeitamente. Ou se eu vier por aqui também funcionaria perfeitamente pela hierarquia. E aqui em valores, ó, adicionar dados, tabela de vendas e vou adicionar o acumulado. Olha só o que me apresentou: o primeiro trimestre, o segundo, o terceiro e no caso o quarto. Eu posso até adicionar, vamos trocar aqui, ó, vamos colocar o faturamento total primeiro, o faturamento que nem a gente fez na nossa outra. E agora a gente coloca o acumulado. Olha como a gente consegue ver: primeiro trimestre, o segundo acumulado, o terceiro acumulado e o quarto também acumulado. Aqui também, se a gente fosse criar uma outra, né, pegando o nosso ano inteiro, eu poderia, que no caso aqui a gente só tem um único ano, então não ia funcionar, né? Quando eu for adicionar a minha linha, ó, eu vou pegar aqui o meu ano, só vai entrar o ano de 2023 e aí não vai fazer muito sentido a gente fazer isso aqui, tá? Mas já mostrei possíveis situações. Se você tiver vários anos, né, a sua tabela calendário também vai ter incluso vários anos, e aí você consegue fazer, né, também esse acumulado de vários anos que você tenha, né, um histórico maior aí do seu tempo, tá? Mas dessa maneira você consegue criar o acumulado, sempre trabalhando aqui com as medidas no Power BI, e muito importante você ter a sua tabela calendário. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou estar deixando aqui também na descrição da aula um link que nós temos um treinamento completo de Power BI que vai desde o básico até o avançado, caso você tenha interesse em se aprofundar mais nesse programa tão importante, né, na criação de dashboard, de toda a parte de análise de dados. O nosso site está aqui na descrição, confere todo o conteúdo. Nós trabalhamos com valores extremamente acessíveis e vai ser um prazer ter você estudando conosco. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau! Perfect.